Olá, eu sou o presbítero Roberto Chagas e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E como eu sempre digo para você que tem nos acompanhado, tem assistido os programas, eu tenho utilizado nos meus estudos a Bíblia do João Ferreira. E essa Bíblia, ela é uma Bíblia que tem várias variantes, mas isso não quer dizer que eu não use outros livros, que eu não tenha outros estudos. Eu tenho, só não vou citar os nomes. Mas antes, porém, eu lhe peço, fique com a nossa vinheta e eu já volto. Voltei. Hoje nós vamos estar lendo Romanos, no capítulo 3. Como eu sempre faço, vou ler várias passagens e vou conversando e explicando a cada uma delas de acordo com as variantes que nós temos aqui. Então vamos a partir do capítulo 3, versículo 1, que diz assim. O título diz: O privilégio dos judeus, a justiça de Deus. Qual é, logo, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Porque, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando forem julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados? E como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa? Então nós vemos aqui, já nesse início do capítulo 3, que Paulo já entra com uma série de questões sobre os privilégios que alguns judeus têm e sobre a sua justiça de Deus. Essa justiça de Deus, ela vem sendo aplicada desde tempos em tempos. Mas nem todo mundo que tem temor a Deus para de fazer as coisas erradas. Vamos compreender aqui um pouco para você entender. Todos estão debaixo do pecado. Vamos dar uma lida. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto o judeu como o grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que é a lei diz o que estão debaixo da lei. O diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos parar aqui no versículo 20, para que nós possamos
entender um pouco sobre essas questões. Então ele fala aqui, no versículo 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já adiante demonstramos tanto judeus como gregos, estamos debaixo do pecado. O que ele quer falar sobre isso, essa questão? Vamos entender aqui o que ele está falando. Paulo demonstrou que todo mundo, seja gentil ou judeu, é escravo do pecado. Ele explica o porquê disso e ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa, que o instiga ao pecado e ao mal. Disso resulta que todos são culpados e estão sob a condenação divina. A solução de Deus para essa situação trágica é oferecer perdão, ajuda, graça, justiça e salvação a todos, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele está falando aqui que todos nós estamos vivendo debaixo de uma vida pecaminosa. Não se assuste com isso, porque é a mais pura verdade o que Paulo está falando. Você não precisa nem sair de casa para que você peque. Basta você ligar a televisão, ouvir uma notícia no rádio, entrar na sua rede social, internet, ou o seu pensamento, ou seus olhos, ou até a sua fala, mesmo que esteja sozinho, se não fizer comentário com uma pessoa que esteja dentro do seu lar, no seu local de trabalho, pode ser algo que irá deixar você em uma situação de pecado. Ou será que não? Que você é tão santo assim? Todos nós somos pecadores, mas conseguimos, de alguma forma, pecar menos do que os gentios, que está falando aqui. Conseguimos errar menos do que os outros, e com uma diferença maior ainda. Pedimos perdão a todo instante pelos nossos erros. Ontem, por exemplo, foi culto de ceia no nosso ministério. E muitas pessoas, acredito eu, que estiveram aqui na hora da ceia, naquele momento, tiveram que pedir perdão a Deus para poder participar da ceia. Mas alguns podem até não ter tomado, mesmo tendo pedido a Deus, se sentindo pecador. Não vou tomar ceia. E é isso que Paulo está explicando aqui. Você está compreendendo? Você está entendendo isso? Como nós vivemos constantemente debaixo de uma linha pecaminosa e temos que vigiar constantemente em oração e jejum para que não cometemos erro. Se coloque no lugar de Davi. Olha quantas coisas erradas Davi fez. Vivia pedindo perdão a Deus. Vivia pedindo a Deus para que perdoasse. E ele não foi perdoado. Tanto que era chamado um homem com o coração voltado para Deus. Isso mesmo. Já Saul, por mais que ele tenha cometido um único erro, ele não teve a capacidade de pedir perdão. Custou caro para ele isso. Muito caro. Vamos continuar aqui. Não há um justo. Esse versículo expressa o exato conceito da natureza humana. Todas as pessoas no seu estado natural são pecadoras. A totalidade do seu ser é afetada negativamente pelo pecado, sendo também propensas a conformar-se com o mundo. Quanto à natureza do pecado, que ela é totalmente pecaminosa. Todos devemos nos desviar do caminho do pecado e da piedade para o caminho do egoísmo. Olha só essa passagem que eu já tinha falado anteriormente. Todos nós vivemos debaixo do pecado. Todos nós, sem exceção. E temos que desviar dessa vida pecaminosa. De que forma? Fechando nossos olhos para as coisas do mundo que estão erradas, não nos envolvendo
com as coisas malignas, participando de brincadeiras, por mais que sejam numa rodinha de amigos ou de familiares, temos que vigiar. Vigiar e vigiar constantemente, para que não possamos pecar mais do que já erramos. Por que eu digo isso? Porque nossos olhos, eles são uma arma tremenda. E a nossa língua é uma arma maior ainda. É bíblico isso. Porque aquilo que os olhos vê, quero citar Davi novamente, quando ele está dentro do seu palácio, e ao invés de estar na guerra, e vê Betseba. São com seus olhos que ele comete o primeiro pecado. E depois com sua boca, quando manda chamá-la, mesmo descobrindo que depois ela era casada. Nossos olhos e nossa boca são os maiores pecadores. Os maiores. Vamos continuar aqui. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? E é excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus, e não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. A justificação pela fé em Jesus Cristo, ela é bem clara. Principalmente se falando na época de Moisés, onde havia a necessidade de todos se circuncidarem. Justamente. Porque hoje já não há mais esse hábito entre todos. Pode haver ainda em alguns países, mas não é mais esta lei aplicada para todos os cristãos. Mas judeus provavelmente ainda fazem a circuncisão. Vamos falar uma hora sobre essa questão nos nossos podcasts. Se os judeus ainda estão fazendo essa circuncisão. Mas, falando aqui sobre a justificação pela fé, veremos aqui sobre a justiça de Deus. Essa expressão refere-se à ação redentora de Deus na esfera do pecado humano, mediante a qual ele, dentro das normas da sua justiça, leva-nos a um relacionamento correto com ele, mesmo e nos liberta do poder do mal. A operação da salvação e a manifestação da justiça são essencialmente a mesma coisa. Essa revelação da justiça de Deus no Evangelho não é algo que ocorreu somente no passado, como o poder de Deus para a salvação que acompanha o crente. Ela se mantém nova e suficiente. Essa justiça de Deus, ela é nossa, mediante a fé em Jesus Cristo. Então ele está falando aqui e citando o Antigo Testamento, como eu acabei de dizer sobre a lei mosaica. A justiça de Deus
com aqueles que são pecadores, ela é a lei aplicada àqueles que não querem se converter, aqueles que não querem entender e compreender que estão errados. Olha aquele pessoal de Corá. Corá conseguiu influenciar muita gente que estava no deserto, fazendo com que primeiro adorassem a um bezerro de ouro e depois criando uma rebelião com o povo. E isso só trouxe consequências para aqueles que ali estavam. Só trouxe consequências erradas para aqueles que estavam ali caminhando com Moisés debaixo da justiça de Deus. E por mais que Deus tenha permitido que eles pudessem pedir perdão, eles não quiseram. Nós vamos falar muito ainda sobre isso aqui nesse estudo. Está terminando o nosso primeiro bloco. Fique aí com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltei. Vamos continuar então aqui no nosso segundo bloco falando sobre capítulo 3 a partir do versículo 21. Vamos dar uma lida agora aqui numa explicação que fala dentro do versículo 22, fé em Jesus Cristo. O 22 ele diz assim, o versículo: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Vamos compreender um pouco sobre essa questão. Vemos aqui que Jesus Cristo é o real objeto da nossa fé. A fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é a única condição que Deus requer do pecador para a sua salvação, para uma exposição sobre a fé para a salvação, com seu estado de graça. Vamos compreender um pouco aqui sobre essa questão da fé em Jesus Cristo. O exemplo que Paulo está dando seria mais ou menos assim. Se Jesus não tivesse vindo até a terra, não tivesse se mostrado como homem, filho de Maria, filho de José o carpinteiro, não tivesse sido pregado na cruz, o que seria das pessoas que não, de forma alguma, teriam conhecido Jesus e não pudessem ter fé que Jesus esteve aqui, como muitos ainda não acreditam, muitos ainda acham que Jesus não esteve aqui? E como que essas pessoas iriam lidar com a situação acreditando somente num Deus invisível? Você já imaginou essa posição, essa possibilidade? E é isso que Paulo coloca aqui, que a fé em Jesus Cristo, ela é primordial. Esta fé, ela é inabalável. Esta fé, ela é imprescindível na nossa vida. Mas nem todo mundo tem tanta fé assim. Muitas pessoas depositam a fé em outras coisas. A própria palavra diz que ai daquele que irá depositar a sua fé em cavalheiros e cavalos, que irá confiar. No próprio Salmo diz isso. Que irá confiar em cavalheiros e cavalos. Ou em outros que preferem depositar sua fé no homem.
A pessoa acredita no seu patrão mais do que em Jesus. Não, meu patrão vai me ajudar. Se não for meu patrão, é Deus no céu e ele aqui na terra. Tem muito patrão que é bonzinho, sim. Mas ele está sendo ali auxiliado porque ele tem interesse sobre você. Basta você sair da empresa, acaba. E com Jesus não vai acabar essa proteção e essa ajuda. Com Jesus, não. Olha bem a questão de Jesus Cristo e nós temos a fé sobre ele. É porventura Deus somente do judeu? O Deus que nós servimos, ele é só nosso? Não, ele é dos outros também. Falei disso aqui na semana passada. A pessoa que está no presídio, Deus está cuidando dele também. E olha quanta atrocidade ele cometeu. E olha quantas coisas erradas eles cometem ainda dentro da política. Olha quantas coisas erradas esse povo comete com só os interesses deles. Mas Deus é com eles também. Deus dá oportunidade a eles, tanto para aqueles que estão no presídio, como para os que estão na política, para que eles possam se consertar. Mas eles não querem isso. Eles querem sempre pensando somente neles. Só pensam neles. Olha aqui, ó. E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então Deus é comigo, com você e com os outros. Deus estará sempre do lado daquele que ele criou. Porque Deus é bondoso, Deus é harmonioso e Deus ele dá sempre a oportunidade para a pessoa se redimir do seu erro. Olha quanto tempo Noé ficou construindo a arca. Mais de 120 anos. Noé ficou ali construindo aquela arca, aguardando Deus que as outras pessoas que estavam vendo Noé ali pudessem acreditar que fosse chover, que fosse ter um dilúvio. E ao invés de entrar só animal, entrasse mais pessoas. Porque Deus deu oportunidade, deu tempo. Mas não. Só entrou os animais. As outras pessoas não quiseram adorar a Deus, queriam continuar na vida pecaminosa que eles estavam. E Deus fez o quê? Mandou água, mandou dilúvio. Mas que tiveram chance e tiveram oportunidade, quanta madeira foi utilizada ali? Será que aquele povo que passava ali, que já estava vendo que Noé estava construindo aquela arca, não tinham noção de onde estava vindo tanta madeira? De onde estava vindo tanta condição para Noé construir aquela arca daquele tamanho? Chamavam Noé de louco. Louco eram eles, que não queriam sair da vida errada que estavam. Vamos continuar aqui. No 3, no versículo 24, ele diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que vem a dizer justificado gratuitamente pela redenção? Este versículo contém duas das palavras que Paulo mais usa para expressar a salvação: justificado e redenção, para uma exposição desses dois conceitos bíblicos. Temos que estudar um pouco mais uma passagem aqui sobre salvação. O que Paulo quer expressar sobre justificados e redenção? Porque nós somos justificados por Cristo pelo seu sangue que foi derramado na cruz. Quando Cristo esteve aqui, Cristo ele veio para que nós pudéssemos ter a nossa salvação plena. E isso se justificou com ele sendo pregado na cruz e seu sangue sendo derramado.
Essa é a grande justificação, pois nós fomos comprados com o seu sangue. Olha que valor, que preço foi pago. E ele ainda comenta aqui sobre mais uma passagem, que, além de justificados, ele fala de redenção. O que é redenção? É nos rendermos a Cristo. É abandonarmos toda a nossa vida pecaminosa. É nos rendermos aos mandamentos da lei de Deus. É fazermos as coisas corretas e largarmos tudo de errado que nós fazíamos anteriormente. Não é porque nós vivemos no pecado que vamos continuar no pecado. Não é porque estamos vendo as coisas erradas que vamos continuar nos envolvendo com isso. Vamos continuar participando das brincadeiras maliciosas, vendo os nudes, vendo coisas indesejáveis na nossa rede social ou até no nosso celular, achando que nosso companheiro não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Redenção. Temos que nos render a Cristo. Temos que nos render àquilo que Ele deseja que nós façamos. Vamos continuar aqui. No número 25, no versículo 25, ele vai citar o que eu acabei de falar com você, que Jesus pagou um preço muito alto por nós com seu sangue. Vamos dar uma lida novamente no versículo 25. A qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então vamos compreender aqui. No Novo Testamento enfatiza várias verdades tocantes à morte de Cristo em prol da humanidade. Foi um sacrifício a oferenda do seu sangue e da sua vida. Foi vicária. Ele morreu não para seu próprio bem, mas para o bem dos outros. Foi substituinte. Cristo padeceu a morte como a penalidade do nosso pecado. Como nosso substituto. Foi propiciatória. A morte de Cristo, em prol dos pecadores, satisfez a lei justa de Deus, bem como a de Deus contra o pecador arrependido. A integridade de Deus exigia que o pecado fosse castigado e que fosse feita apropriação junto a ele, em nosso favor. Pela apropriação no sangue de Cristo, a santidade de Deus permaneceu imaculada, e ele pôde manifestar com toda a justiça a sua graça e amor na salvação. Deve ser enfatizado que o próprio Deus propôs a Cristo como nossa apropriação. Ele não precisava ser persuadido e demonstrar misericórdia e amor, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Foi expiatória, um sacrifício para fazer expiação ou reparação pelo pecado, como expiação e sacrifício, visa remir a culpa pela morte de Cristo. Foram anulados a culpa e o poder do pecado, que fazem separação entre Deus e o crente. Foi eficaz. A morte expiatória de Cristo tem em si o poder de produzir o efeito cabal necessário da redenção, quando esta é buscada pela fé. Foi vitoriosa, pois na cruz Cristo triunfou na sua luta contra o poder do pecado, de Satanás e de suas hostes demoníacas, que mantinham o ser humano ao cativeiro da sua morte. Foi a vitória inicial sobre os inimigos espirituais de Deus e dos homens. Assim sendo, a morte de Cristo é redentora, dando sua própria vida como resgate. Ele nos libertou dos inimigos, que mantinham a raça humana na escravidão, no pecado, na morte. E Satanás, ele nos libertou para servirmos a Deus. Todos os benefícios da morte sacrificial de Cristo, mencionados, pertencem em potencial a todo ser humano, mas tornam-se realidade somente para aqueles que, pela fé,
aceitam Jesus Cristo e seu sacrifício redentor no lugar deles. Então nós vemos aqui, que nesse versículo 25, é citado sete passagens sobre a morte de Cristo, 7 motivos, 7 conceitos da sua pregação na cruz, da sua crucificação e o sangue derramado. E em cada uma delas, nós vemos o poder de Deus sendo ele aplicado sobre nós. Pois antes de Cristo, já falei aqui de Noé, porque a partir do momento que Deus toma a decisão de enviar o dilúvio, e Noé e sua família ficam ali, dentro da arca, uma nova civilização há de vir. Mas essa nova civilização continua a cometer erros e pecados. Então, Deus permite que Cristo venha até nós, seja ele crucificado, para que seja justificado por nós. Cristo veio por nós. Ele vem por nós, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E hoje? O que é que nós estamos compreendendo com isso? Que Cristo se entregou por nós. Que Cristo veio se colocando aqui como homem por nós. E muita gente ainda não está compreendendo isso. Muita gente ainda acha que Jesus não veio aqui, não pisou aqui, que Jesus não faz nada por eles, que Jesus não tem tanto poder assim, que o inferno não existe, que Deus não existe, que o céu não existe, que Satanás não existe, que poderão ressuscitar, ter uma nova vida. Estão vivendo no Egito ainda. Estão vivendo no Egito. Essas pessoas estão sendo enganadas por tanta coisa que é colocada na internet. Porque elas ficam se alimentando de tanta porcaria que é colocado na internet e não pesquisam, não leem a Bíblia, não buscam em oração para que Deus possa revelar o que está aqui. Porque há um poder muito grande aqui, mas nem todo mundo compreende. Mas Satanás conhece o poder que está aqui melhor do que qualquer um de vocês. Ele nos citou quando Jesus estava no deserto, falando que ele conhecia as Escrituras, que ele conhecia as passagens, oferecendo a Jesus um monte de facilidades e falando para Jesus ordenar aos anjos que o tirassem daquela situação. É bíblico, está na Bíblia essas passagens. Mas Jesus não caiu na armadilha dele. Não caiu. Está terminando o nosso segundo bloco. E eu peço para você, não saia daí. Tem muita coisa para a gente falar aqui em Romanos ainda. Fique com os nossos apoiadores e eu já volto. Óticas Condor, a melhor ótica de Curitiba e região metropolitana, com as mais belas armações de óculos para você e sua família, que vai deixar você muito mais atraente no trabalho, na música, na educação. Está também na leitura Ótica Condor, para que você possa a cada dia mais ficar muito mais atraente. Shopping Green Tower, Rua Emiliano Perneta 288, Loja 9, Centro, Curitiba, Paraná. Telefone 32231887. Também atendimento pelo celular 984453353. Óticas Condor. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. E nós vamos dar uma lida aqui, ainda hoje nesse estudo, também no capítulo 4. Acabamos de estudar aqui o capítulo 3
E vamos começar agora pelo capítulo 4. Acompanhe comigo aí. Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando ele também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da incircuncisão, daqueles que não somente são da incircuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é o pai de todos nós. Vamos dar uma parada aqui no 16, e vamos compreender aqui a circuncisão e incircuncisão. Pois ele está citando aqui, Paulo, que Abraão foi justificado pela fé. Mas ele diz também que naquela época nem todos eram circuncidados. O próprio Abraão não era circuncidado. Então ele cita que a lei ela foi estabelecida por Moisés. Essa lei foi colocada, uma lei mosaica, onde muitos ali precisavam ser circuncidados. E nós temos que compreender e entender que essa circuncisão era um ato de fé ao nosso glorioso Deus. Mas Abraão não estava ali sendo relacionado nessa parte. Vamos compreender aqui. Creu Abraão em Deus, no 4:3. Capítulo 4, versículo 3, diz assim: Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça? A salvação pela fé, e não pelas obras, não é uma doutrina peculiar do Novo Testamento. É também característica do Antigo Testamento. Paulo retrocede no tempo, para além de Moisés, e toma Abraão como exemplo de fé. Abraão tinha fé em Deus, cultivava uma dedicação e leal relacionamento com Deus, cria nas suas promessas e vivia em obediência ao Senhor. Então nós estamos vendo aqui que Paulo, ele cita Abraão nessa questão da fé. Mesmo antes de Moisés,
E ele fala muito sobre a circuncisão e a incircuncisão. Ou seja, qual seria a pergunta de hoje? É necessário ser circuncidado? Já falei isso no segundo bloco. É necessário ser circuncidado para termos fé em Deus? Claro que não. Mas ainda, muitos ainda que são judeus ainda fazem esse ato. Muitos deles ainda tomam essa atitude. Não devemos, de forma alguma, ir contra a religião e a vontade de cada um. Mas devemos compreender e entender que é necessário que você tenha fé naquilo que você está fazendo. Vou dar um exemplo de novo, novamente. Um copo com água, onde muitos ministérios, muitas igrejas, costumam em suas orações, ou qualquer outro tipo de coisa que eles fazem, uma toalhinha, um pano, um travesseiro, uma peça de roupa, uma chave de carro, um documento para abrir uma porta de trabalho, é a sua fé que será manifestada. Então, quando se faz a oração e coloca ali um copo d'água e pede para você do outro lado da telinha também colocar um copo d'água, é a minha oração que vai fazer efeito no seu copo d'água ou é a sua fé? Então é assim que Paulo está lidando com essa situação, para que as pessoas possam compreender que é a fé que liberta, que é a fé que cura, que é a fé que faz com que todos sejam salvos. E muita gente não compreende isso. As pessoas estão depositando a sua fé no copo d'água de uma oração, num paninho, numa bexiga, como eu já vi aí, enchendo o ar, numa bexiga, dizendo que o ar é um ar profético, é um ar que cura, que liberta. Precisamos entender e compreender que isso daí está totalmente fora da lei de Deus. Totalmente fora. Se você tiver fé, olha o que Jesus fez com aquele centurião. Quando ele aborda Jesus ali na praça, andando nas ruas, na caminhada que Jesus estava fazendo, ele diz: mestre, sei que o Senhor é um homem bom, sei que o Senhor é um homem enviado por Deus, e tudo o que o Senhor fala é assim como eu. Quando eu digo para os meus soldados irem para determinado lugar, fazer determinada coisa, eles vão e fazem, sem pestanejar. E eu sei que se o Senhor falar somente uma coisa, o meu servo, o meu empregado que eu tanto amo, será curado. E Jesus olha para ele e diz: nunca vi tamanha fé. Nem com os discípulos que estavam ali andando com ele tinham tanta fé como aquele centurião tinha. Jesus disse para ele: vá, porque a sua fé o salvou. Antes mesmo daquele homem chegar na casa dele, um dos seus subordinados chega e diz: vamos voltar para casa que fulano está curado. Isso é fé. E você? Como é que você está trabalhando com a sua fé nesses tempos tão difíceis? Como está a sua fé na época de hoje? Você tem tanta fé assim? Como esse centurião tem? Ou teve naquela época? Precisamos acreditar mais em Deus. Depositar mais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso advogado fiel. Precisamos confiar mais e entregar tudo em suas mãos. As pessoas que têm feito isso estão sendo hoje libertas, estão sendo salvas. Olha quanta pestilência está caindo aí sobre as vidas das pessoas. As pessoas estão acreditando mais nos cientistas, na ciência, acreditando mais nas curas milagrosas de alguns curandeiros, mas não acreditam em Jesus. Vamos continuar aqui. No 7 ele diz assim: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Vamos dar uma lida aqui na tradução, ela diz assim: esta citação do Salmo 32, versículo 1 e 2,
mostra que tanto Davi como Paulo criam que a fé, contada como justiça, abrange o perdão do pecado e reconciliação com Deus. É uma dádiva da misericórdia de Deus através da morte de Cristo na cruz. Então Paulo cita aqui o Salmo 32, falando uma passagem de Davi, que ele diz que aquele cujos pecados são cobertos. Porque Davi, ele havia cometido um erro tremendo com Betseba. E ele sabia que deveria, de alguma forma, esconder aquele pecado. Então ele queria cobrir de alguma forma, mas ele viu que não tinha, de forma alguma, como escapar da responsabilidade com Deus. E aqui, Paulo cita essa passagem para nos trazer essa lembrança que nós não temos que tentar esconder nossos erros e nossas falhas. Temos que pedir perdão para Deus. Tem muita gente encobrindo os erros, se esquecendo que uma hora vão ser descobertos. Se esquecendo que uma hora tudo vai vir à tona. Porque nada fica escondido de Deus. Você pode tentar esconder do homem, mas de Deus não. Vamos continuar. No 12, a leitura diz assim: e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abrão, nosso pai, que tivera na circuncisão. A fé que Abraão tinha era uma fé genuína, pela qual ele perseverava, cria, confiava, obedecia, fortalecia-se, dava glória a Deus. Esse é um tipo de fé que nos torna filhos de Deus. Então ele fala sobre a fé que Abraão tinha, uma fé que muitos acreditavam naquela época que se fossem circuncidados, a fé deles iria aumentar ainda mais. Se esquecendo que Abraão tinha uma fé tremenda não sendo circuncidado. Paulo está citando e lembrando aqui sobre essa questão. Que nós temos que confiar, assim como Abraão confiava. Olha quando Abraão sai ali, que Deus pede seu único filho. Olha a confiança de Abraão, porque Abraão diz assim, quando o filho Isaac diz para ele: onde está o novilho que nós iremos sacrificar? Abraão diz: Deus proverá. E o que foi que aconteceu? Deus não proveu? Tirou Isaac daquela situação constrangedora. Abraão desamarra Isaac e coloca o novilho que apareceu do nada. Olhou para o lado, estava ali o novilho amarrado. Como é que está a sua fé? Está igual de Abraão? Aumente a sua fé. Deixe a sua fé aumentar mais. Creia mais. Acredite mais. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, as coisas só tendem a melhorar. Mas se você está depositando a sua fé no homem, olha o faraó. O faraó acreditava, ele tinha fé que os cavalos do Egito, as carruagens do Egito, fossem alcançar Moisés e o povo que tinha saído dali. Ele fosse destruir o povo. Mas não foi isso que aconteceu. A fé dele foi depositada em cavalos e cavaleiros. O mar se abre, Moisés passa, e ainda assim ele mantém: agora eu vou alcançar eles. Cometeu mais um erro, onde todos ali foram engolidos, que adentraram ali naquela passagem no mar, foram engolidos pelas águas. O Egito ficou totalmente abalado com isso. Ficou totalmente abalado. Mas, com o tempo, eles acabaram ainda não acreditando no que Deus fez, porque continuam adorando a seus deuses. Infelizmente.
estão buscando ainda outras alternativas. E eu peço para você neste momento, tenha fé em Cristo. Tenha fé. E eu quero fazer uma oração para você neste momento. Antes, porém, está aparecendo para você aí, a produção está colocando, as nossas redes sociais. Rede social do Bispo Soneto, da Bispa Fabíola, do presbítero Jobel Almeida, a minha e da minha esposa, Neuza Araújo. Também lhe peço que você possa nos auxiliar nesta obra. Está aparecendo o nome da nossa igreja aí. Está aparecendo o endereço. Nós estamos aqui no Parque dos Lagos, na cidade de Colombo, bem pertinho de Curitiba. Se você quiser fazer uma visita para nós, está aí. Temos culto dia de terça, dia de quinta, dia de sábado, que são os departamentos, e domingo. Mas nós temos também a nossa obra missionária. Isso mesmo. Nós temos aqui os nossos trabalhos missionários. Que você possa nos ajudar. Que você possa nos auxiliar. Está aparecendo aí para você tanto o Pix da igreja com o QR Code, mas também com o número do CNPJ da igreja. Nos ajude com qualquer valor mesmo. Precisamos do seu auxílio para manter este programa no ar. Precisamos do seu auxílio para fazer a obra que fazemos aqui, onde nós levamos ajuda aos mais necessitados. Nos auxilie com qualquer valor. Chega aí com seu celular no código do QR Code. Está aqui do seu lado esquerdo. Ou então entra por aqui, no CNPJ. Vamos auxiliar aqueles que precisam. Qualquer valor que você puder nos auxiliar. Qualquer valor mesmo. Agora aí onde você está, se você puder dobrar seu joelho, se você puder fechar seus olhos, eu peço que você possa orar comigo neste momento. Eu quero deixar uma oração para você. Soberano Deus e eterno Pai. Não sabemos ao certo, Senhor, aonde estão as pessoas que estão acompanhando este estudo desta televisiva. Mas sabemos, ó Pai, que cada um deles precisa melhorar a sua fé, acreditar ainda mais em tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem prometido para nós. Que aumente a fé de cada um deles, pois a cada dia que passa se aproxima ainda mais a sua volta. Aumente a fé deste povo, que precisa crer na sua palavra que está na Bíblia, pois os estudos que temos feito, Pai, tem transmitido a eles conhecimento. Vai curando, vai libertando a cada um daqueles que estão, Senhor, se sentindo com dores ou enfermidades. Vai trazendo, ó Pai, um acalanto, uma harmonia, vai trazendo, ó Pai, uma paz nos lares, no local de trabalho deste povo, pois cremos no seu poder e na sua graça. Até o próximo programa.